Então, agora a gente vem aqui para o PubMed. O PubMed é uma base de dados científicos, é uma base de dados da área da saúde, né? Uma das mais amplas do mundo nesse sentido, mas o que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, ele é mais ou menos Todas as bases de dados, elas vão seguir mais ou menos a mesma lógica. Então, eu vou mostrar para vocês no PubMed, mas para vocês irem entendendo que alguns detalhes vão mudar, mas ela vai seguir mais ou menos a mesma lógica em outras bases de dados que vocês estiverem usando, tá? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, tá aqui. Se eu abrir aqui o Excel, vocês estão vendo, né? Ah, tá vendo? Então, vamos lá, gente. Eu separei aqui alguns termos. Eu sei que o PubMed usa o mesh. E eu tenho aqui o termo adolescent, tá vendo? É um termo mesh. Então, eu venho aqui no PubMed. Vocês estão vendo o PubMed agora. E adolescent. Se eu quiser procurar adolescente em todos os campos, tá vendo aqui, ó, all fields, ele significa todos os campos. Eu quero aqui, mas eu sei que é um termo mesh, então eu quero procurar o termo adolescente que está indexado no mesh, porque eu vou pegar todos os artigos que estão indexados. Então eu venho aqui e seleciono, aqui ó, tá vendo essa busca aqui, ó, e coloco mesh terms. Aqui eu vou colocar o conector OR, ó, tá vendo? Ficou adolescent mesh terms. Tem um outro termo mesh, que é o adolescent behavior. Eu vou vir aqui e vou colocar esse termo. Ó, eu já sei que é um termo mesh, adolescent behavior. Tá vendo aqui? Ah, Andressa, mas eu vi lá no seu exemplo que isso estava entre aspas, porque é um termo composto, e quando a gente usa um termo composto e a gente coloca ele entre aspas, a gente fala que a gente quer esses termos exatamente desse jeito combinados. Se eu não colocar ele entre aspas, ele geralmente vai procurar todo de adolescent e tudo de behavior. Tá? Se eu colocar entre aspas, ele vai procurar adolescent behavior. Então, beleza. Eu vou acrescentar. Olha como que ficou. Mesh term adolescent or adolescent behavior. Tá? Mas eu também separei outros termos que não são necessariamente mesh, que eu gostaria de usar na minha pesquisa, por exemplo, teenager. Como é que eu faço? Eu deixei ele anotado aqui. E lembra que a gente vai usar aqui para somar o conector OR. Então, eu venho aqui e coloco o teenager. Mas eu não quero ele como mesh term, porque ele não é um mesh term. Eu quero ele apenas se ele tiver, por exemplo, no título e no resumo. Então, eu venho aqui e procuro aqui, ó, título e abstract. Então, e ponho aqui, ele acrescentou na minha estratégia de busca. Então, ele vai procurar todos os artigos que tenham adolescent como mesh term, como indexação adolescente, ou adolescent behavior mesh term, ou o termo teenager no título abstract, tá? Ah, e se eu quiser child? Ele vai buscar child. Ah, e se eu quiser procurar o nome do autor? Você vem aqui, procura author. Primeiro nome, segundo nome. Tá vendo? Então, só para vocês entenderem, a maioria das bases vai ter essa partezinha para você estar direcionando um pouco melhor a sua busca. Então, eu fiz aqui o meu braço. Vamos fazer uma pesquisa só para a gente ver? Olha só, gente, 2 milhões, aqui ó, 2.465.444 artigos. Então, essa bola aqui, ó, essa bola aqui, só essa bola aqui, ela tem milhões de artigos publicados. E eu vou dar conta de ler isso tudo? Não, mas eu não quero essa bola, né? Eu quero a intersecção. Então, vamos lá no outro. Vamos seguir a nossa estratégia aqui. Volta lá, avançar. Busca avançar. Vamos procurar os nossos termos. Vocês estão enxergando aí o meu Excel. Tá? Então, agora eu quero os outros termos relacionados à vacinação. Então, eu quero vaccination. Eu sei que é mesh. Então, eu sei que é mesh. Mesh termos. Então, eu quero vaccination. Aqui, ó. Tá? Or. Posso escrever assim também, tá, gente? Ó, or. Mass vaccination. Não aconselho vocês irem escrevendo assim, porque se a gente escreve uma palavra errada aí já vai dar problema. Vai dar ruim aqui. Vai ter que ser separado. Vaccination, parece.
vaccination or mass. Olha lá, ele já traz para mim mass vaccination or qualquer outro termo, movimento e programa de imunização. Ó, achei que ele era legal. Vaccination coverage. Ctrl C. Vaccination coverage or. Tá vendo? Então, ele foi buscando aqui. Se eu buscar só aquela bola verde, então a gente vai ter 92.725 artigos que vão tratar de vacinação. Tá, mas Andressa, a gente já conversou sobre isso. Eu quero um e o outro, combinado. Então, eu posso vir aqui e colocar. Vocês estão vendo aqui que tem um hashtagzinho aqui? Então, eu posso vir aqui e colocar hashtag 1, and. Hashtag 2. Significa que eu peguei um e o outro. Tá vendo? E eu vou fazer a pesquisa. Olha só. Quando eu pego um e o outro, eu encontrei 16.073 resultados. Tá? Mas, Andressa, ainda está muito partido, eu não vou dar conta de ler isso. Mas eu achei isso aqui interessante. Então, a gente pega essa busca e anota. Sabe esse passo a passo? A gente sempre anota. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Estratégia de busca. Ó, essa é uma estratégia de busca interessante. Então, eu anoto ela. Qual base que eu estou usando? PubMed. Quantos achados? 16.000 artigos. Mas não interessa, mas depois você vai ter clareza do que você fez. Porque isso aqui, gente, sem brincadeira, às vezes a gente demora vários dias fazendo. Às vezes não, a maioria das vezes. Porque é um jogo de tentativa e erros. Ainda não deu certo, né? Ainda tem um universo muito grande. Mas eu lembro que eu só queria revisão sistemática disso. Eu só queria revisão sistemática? Então, como que eu posso filtrar revisão sistemática? As bases de dados, gente, geralmente, elas vão trazer para vocês a possibilidade de filtro. Então, olha só, aqui à esquerda, tá vendo? Ó, ele vai dar aqui para você, ó, possibilidade de filtrar a revisão sistemática. Eu clico aqui. Ó, de revisão sistemática, eu tenho 156 resultados. Isso para nós é super acessível, tá? De revisão sistemática. Ou eu só quero artigos que sejam revisões sistemáticas dos últimos 10 anos. Então, eu clico aqui e eu tenho um filtro. Nos últimos 10 anos, eu tenho 140 revisões sistemáticas que trazem adolescente e vacinação. Mais ou menos? Vamos lá? Então, vamos limpar filtro. Vamos limpar os filtros. E a gente pode também fazer de uma outra forma, que a gente já aprendeu, que é usar o Systematic Review. Então, eu venho aqui Mesh, que eu sei que Systematic Review é um mesh termo. Mesh termo. Systematic Review. Aqui, Review Systematic, tá vendo? E eu posso adicionar, eu quero pesquisar, ó, só a revisão sistemática, só aquela bolona amarela de baixo dá 13.210. Mas eu quero a intersecção. Então, eu quero a intersecção do 1, que é todo mundo que fala de adolescente, and a intersecção do 2, que é todo mundo que fala de vacinação, e a intersecção do 3, que é a revisão sistemática. Não é 3, não, é 6. Aqui, ó. O 6, tá vendo? Hashtag 6, que é a revisão sistemática, certo? Eu venho aqui e faço a minha busca. 2 resultados. Estão vendo? Então, a gente vai usando isso para ir fazendo o nosso filtro, fazendo a nossa busca. E a gente vai trabalhando os termos, tá? Vai anotando aqui as revisões. Vamos pegar esse aqui, só para vocês verem. Só aqui num exemplo nosso, rapidinho, eu anotei esse daqui. E quando eu fiz essa estratégia de busca aqui específica, na PubMed, ele me deu 2 resultados. Poxa, talvez seja melhor, né? Que eu só usei termos mesh. Então, talvez seja melhor eu buscar de outra forma, ou tentar outra estratégia de busca, para eu chegar num consenso. Entenderam mais ou menos como é que a gente vai fazer os conectores? Então, retomando,
aquilo que a gente quer, ou um termo, ou outro termo, or, e aquilo que a gente quer, intersecção, and, tá? É um jogo de tentativa e erro, a gente faz várias vezes em várias bases diferentes. Mas tem algumas coisinhas que a gente precisa trazer, então, como eu já disse para vocês, quando que a gente vê com aspas, geralmente a aspas ela vai ser usada para unir termos compostos. Então, cobertura vacinal, se eu usar aspas, ele vai buscar cobertura e vai buscar vacinal. Se eu não usar aspas. Se eu usar aspas, ele procura cobertura vacinal. A diferença que deu lá naquele Systematic Review foi a questão das aspas, tá? O parênteses, vocês viram que mesmo que eu não estava colocando parênteses, foi aparecendo uns parênteses, e a hora que eu descrevi aqui, ó, que eu montei aqui, ó, vocês estão vendo que está no parênteses? Ó, foi colocando parênteses. O parênteses, ele funciona mais ou menos como uma equação matemática. Então, ele vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, adolescent or youth, ele vai somar esses termos. Ele vai fazer vaccination and coverage, ou seja, ele vai procurar só artigos que tenham a intersecção dos termos vacinação e cobertura. E depois ele vai pegar esta bola com esta bola e vai fazer a intersecção dessa. Entenderam? Igualzinho. Então, adolescent mais youth é como se fosse isso. Entenderam? Tá? Igualzinho na expressão matemática. Algumas bases aceitam mecanismos de truncagem. E aí você precisa estudar na base que você está usando qual que é o mecanismo de truncagem que ele aceita. Se é o asterisco, se é a interrogação, se é o cifrão. Geralmente é o asterisco, nem todas aceitam o cifrão, e a interrogação é uma letra ou outra. Como assim, Andressa? Olha só. Eu posso só escrever organization. Tipo, se eu escrever organization igual essa primeira palavra aqui, ó, ele vai procurar só isso aqui. Mas eu posso estar pesquisando numa base, por exemplo, que ela tenha multilínguas. Ou não tem só organization, tem organizations, organizational, tá vendo? Ou um outro exemplo é Brasil. Brasil. Tem Brasil com S, né? No português. Tem Brasil com Z. Aí tem Brasil, aí tem brasileiro, brasileiros, brasileira, brasileiras. Quando eu quero escrever uma só vez e pesquisar tudo isso, tipo pelo radical da palavra, Brasil, eu posso usar mecanismos de truncagem. Então, eu vou escrever Brasil e depois do L eu vou colocar, por exemplo, o asterisco, que ele vai procurar para mim tudo Brasil, brasileiros, brasileiras, etc. Tá? Então, e só lembrar que o termo entre aspas vai colocar exatamente como eu escrevi, e se eu truncar e colocar entre aspas, não vai achar nada. Então, se você usar mecanismo de truncagem, você não usa aspas, geralmente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso muda de base para base, tá? É muito importante que quando vocês escolherem a base, todas as bases vai ter algum linkzinho, geralmente ele vai estar bem fácil, né? Como usar essa base, ele vai te dizer se ele tem vocabulário controlado, ele vai te dizer se ele aceita o asterisco, os mecanismos de truncagem, se ele usa o parênteses, se ele usa aspas, ele vai estar escrito para você. Mas o que eu estou dando para vocês aqui é mais ou menos um geralzão, para até quando vocês verem um autor, né, relatando como é que ele fez essa estratégia de busca, vocês entenderem aquilo que vocês estão lendo, tá? Esses são os recursos principais mais utilizados, mas tem outros um pouquinho mais específicos, né? Um pessoal que está mais acostumado, que é usar o near, que é quando você quer uma palavra próxima à outra, e o near X é quando você quer ainda determinar quantas palavras de distância entre uma e outra, tipo vaccination, near, coverage, 3, né? Near 3, significa que eu quero vaccination e no máximo 3 palavras de diferença entre uma e outra. Não são todas as bases que aceitam isso, mas, por exemplo, o Web of Science aceita, tá? Uma outra estratégia é você misturar línguas. Como assim misturar línguas? Por exemplo, a gente está trabalhando numa atualização do protocolo de classificação de risco para a secretaria aqui. Classificação de risco é aquilo, quando você vai lá no pronto-socorro, ele fala, cor azul, cor amarela, cor vermelha, né? Que vai definir se você vai ser atendido primeiro ou depois. Esse termo, internacionalmente, eles usam triage, que para nós seria traduzido como triagem. Mas tem uma diferença técnica entre classificar risco e fazer triagem para nós no Brasil, né? No nosso português. Que triagem isso entra, isso sai. E classificar risco isso entra primeiro, isso entra depois. Mas nos termos internacionalmente, tudo é triage. E aí? Então a gente não queria abrir mão do termo classificação de risco. Mas você não tem um termo risk classification, entendeu? A gente vai olhando os artigos sentinelas e acha triage.
sei lá. Então, o que a gente pode optar por fazer? Por exemplo, aqui, usar um termo em inglês, triage, or classificação de risco, né? Quando eu sei que eu estou usando uma busca, né, que vai ter artigos em português, artigos em inglês, ou buscar os termos, a gente pode sim misturar linguagens, e aí a gente geralmente faz o or aqui, dentro daqueles termos específicos, tá? E a gente pode também usar a árvore hierárquica. Então, se eu achei muito pouco artigo, se eu procurei citros e veio muito pouco artigo, eu posso procurar um termo acima, né? Eu posso procurar planta, eu posso procurar árvore frutífera, sei lá, e aí você tem uma busca um pouquinho mais abrangente. Ou a sua busca está muito abrangente, então eu vou lá na árvore hierárquica e procuro um termo mais específico, tipo coração, doença cardiovascular, né? Então, como é que você vai andar nessa árvore hierárquica, tá? Então, são mecanismos que você pode estar usando para você ir testando essas diferentes estratégias de busca, tá? Ó, então, como eu disse, mensagem que fica. Diferentes bases de dados possuem diferentes maneiras de otimizar estratégias de busca. Pesquise sobre a base que você pretende usar, tá? Será necessário adaptar a expressão de acordo com os recursos de cada fonte, principalmente vocabulário controlado e demais recursos, parênteses, aspas, truncagem, etc. Consulta um bibliotecário, gente, especialista de informação, um colega que faz isso há mais tempo. É muito importante que a estratégia de busca ela seja revisada por outra pessoa, né? Revisada por pares. Ela é uma parte muito fundamental, porque se você errar aqui, vai fazer toda a diferença no futuro. Então, a gente investe, sim, bastante tempo para testar, para olhar, para estudar a estratégia de busca. E, como eu disse, encontre artigos sentinelas e observe as palavras-chave e os termos utilizados e use esses termos. Tudo bem? Fechamos até aqui.